Boa noite, irmãos. Que bom encontrar com os irmãos novamente nessa noite para a nossa edificação. Hoje, dia 2 de abril, quinta-feira, nosso dia de estudo, nosso encontro para edificação, para louvor, para adoração ao nosso Deus. É parte que você fará na sua casa. E hoje, aqui nesse momento, nessa nossa interação, nós vamos ter um momento de exposição, de estudo, de busca pela verdade na palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Então nós vamos iniciar orando ao nosso Deus, buscando a direção do alto, para que possamos extrair as riquezas da palavra de Deus e ter a nossa alma, ter a nossa vida alimentada, a nossa fé fortalecida. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nos alegramos na Tua presença, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco, tem estado presente em nossas vidas, em nosso lar, tem conduzido a nossa história e sustentado as nossas vidas de forma amorosa. Nós pedimos ao Senhor que abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Deus, cada um daqueles que estiverem participando desse momento de edificação, assistindo, ó Deus, a este vídeo, a essa exposição bíblica, que o Senhor possa, pela Tua graça, falar ao coração de cada um, enriquecer a Tua igreja e nos dar vigor para continuar a caminhada da fé, a caminhada cristã. Nesses dias difíceis, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que traga consolo ao nosso coração, alento, nos faça ver além das lutas e das tempestades dessa vida. Nos ajude, ó Deus, a enxergar o mundo, os eventos históricos sob a perspectiva da eternidade, segundo a ótica celestial. Dá-nos graça nesse momento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amado irmão, nós vamos ler o texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. O texto bíblico diz assim: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Bem, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, traz lições extraordinárias para nós. A carta em si já é uma riqueza profunda à alma da igreja cristã, ao coração da igreja cristã. Paulo trabalha nessa carta, Paulo deixa na essência dessa carta a riqueza da alegria celestial. Ele faz vigorar em cada sentença, em cada trama que ele desenvolve sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação, a riqueza celestial, a alegria celestial, para que houvesse consolo para aquela igreja, assim também houvesse consolo para nós, esperança para nós. E ele começa a carta já nos trazendo lições ou uma mensagem muito, muito preciosa para nós, pois ele nos aponta ou ele nos direciona a um evento extraordinário, o evento mais extraordinário da nossa vida, o dia mais importante da nossa existência, quer para vivos, quer para mortos. É o dia mais importante da existência humana, o dia em que todos os homens do passado, os homens do presente e aqueles que estarão vivos nesse dia encontrarão com o Rei, verão o noivo, crendo ou não nele. Portanto, nós vamos lançar mão deste texto, nós vamos lançar mão desta
perspectiva do encontro com Jesus, do dia de Cristo, citado 2 vezes por Paulo, só nesses 11 primeiros versículos. Verso 6, ele fala algo extraordinário também, ele traz à luz algo extraordinário, porque ele diz ali no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É consolador, é uma esperança extraordinária, é uma esperança firme. E no verso 10, ele lembra, né, das características desse dia, o que acontecerá nesse dia. Isso é importante para nós. Nós vamos pontuar isso um pouco melhor à frente, mas isso é importante para nós ainda de forma introdutória, porque nós vivemos num tempo, nós vivemos numa dinâmica social, numa dinâmica de mundo, de vida, de conduta histórica individual, de construção, no qual nossas vidas, ou a vida das pessoas de nossa geração, são recheadas de palha, coisas insubstanciais, né? O acúmulo de palha nos hábitos culturais no decorrer dos séculos, na vida das pessoas, na família das pessoas, nas gerações que se acumulam, faz com que as pessoas deem atenção para eventos, para circunstâncias, para momentos secundários na vida. Coisas que os fazem tremer, os fazem palpitar o coração, enchem as pessoas de ansiedade. As pessoas vivem e morrem por eventos, por homenagens, por dias específicos, por datas que consideram a data mais importante ou as datas mais importantes de suas vidas. As pessoas são alavancadas, são construídas, suas estimas são construídas, sua vida avança ou regride e é destruída por eventos do calendário humano, por momentos da história que tem a ver tão somente com expectativas humanas rasas, com expectativas humanas sem nenhum propósito e que não tem nenhuma influência para um bom lugar na eternidade, que não toca a nossa eternidade no sentido de nos fazer chegar lá, que não tem a ver com o que de fato importa para nós. Vivemos um tempo de uma geração presa a futilidades. O nosso calendário mostra isto. Quando nós somos crianças e não temos muito entendimento, é comum ficarmos presos a certas datas. As crianças esperam pelas férias, pelo aniversário, pelo Natal para ganhar presentes e outras datas tantas, dependendo da dinâmica e da cultura familiar. Mas quando nós chegamos à vida adulta, especialmente à vida cristã, esses apegos precisam dar lugar a um dia mais importante, a um dia que de fato merece a nossa atenção, o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa expectativa, mais do que isto, a nossa esperança. Um dia para o qual nós usamos todos os dias e recursos da nossa vida nos preparando para ele. Por isso que nós temos que ter cuidado com quais têm sido os dias de nossa preocupação. Quais são os dias de sua preocupação? Eu gostaria de, direcionado por este tema, os dias de nossa preocupação, trazer à memória algumas características do dia de Cristo.
para que você possa fazer uma comparação, para que você possa fazer um diagnóstico, para que você possa fazer uma análise mais aprofundada do seu estilo de vida, das suas prioridades, do que provoca anseio ao seu coração, para o que de fato inflama o seu coração. Paulo nos fala 2 vezes sobre o dia de Cristo, e ao falar isso, especialmente na segunda vez, ele nos apresenta 3 características importantes deste dia. Primeira característica, que no dia de Cristo, ou o dia de Cristo, será um dia de aprovar as coisas excelentes. Verso 10. Vou ler o verso 9 para a gente poder ter uma ideia um pouco mais ampla. Ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Veja que a ideia trazida por Paulo não é que nós aprovemos qualquer coisa ou deixemos de aprovar como se Cristo dependesse da nossa aprovação. Não é no sentido de pôr à prova ou referendar o que Cristo trará neste dia. Não. O que Paulo está dizendo é que neste dia nós experimentaremos aquilo que está contido nas promessas. Nós experimentaremos a doçura de cada detalhe das promessas que foram feitas ao povo de Deus, à noiva, enquanto o noivo ainda não havia chegado. Nós lançaremos mão de tudo que foi garantido por Cristo em sua palavra. Nós sentiremos o paladar da doçura da promessa realizada. E então diremos, ou então pensaremos, ou atestaremos para nós: é verdade. É verdade. É real. Nós não chancelaremos, nós não daremos um diagnóstico para Cristo, mas nós experimentaremos aquilo que Ele garantiu que experimentaríamos. Será nosso de fato. Nós aprovaremos. Será real. Será aplicado. Fará parte de nossa vida. No dia de Cristo, a igreja experimentará tudo aquilo que lhe foi prometido. A igreja se deleitará em todas as delícias contidas no Evangelho, na promessa, nas garantias que o rei deu, que o noivo deu, a fim de que, após nós passemos pelo crivo de Jesus. Nesse dia, todos estarão diante daquilo pelo qual viveram e esperaram todos os dias de suas vidas. Neste dia, contemplaremos a glória de Cristo. Veremos a sua majestade. Seremos inundados pela maravilhosa presença do noivo. Nós mergulharemos na plenitude da salvação, porque estaremos nos portais da eternidade. O dia de Cristo é o dia de aprovarmos as coisas excelentes. Claro que haverá aqueles que não terão esse privilégio, porque viveram
toda uma vida rejeitando o Rei. Este é o dia que Paulo ansiava, esperava com ansiedade. Este é o dia que Paulo orava para que a igreja se preparasse para ele. Este é o dia que inundava a mente do apóstolo, e o apóstolo orava para que fosse o dia que inundasse a mente da igreja. Este é um dia de consolo, é um dia que deve trazer alento ao coração, é um dia que deve ocupar a mente e o coração da igreja, é um dia que não pode ser assaltado pelos cuidados deste mundo, que não pode ser desmerecido ou substituído por datas do calendário humano, datas frágeis, mundanas, passageiras, limitadas. Datas que não podem ser comparadas com a glória da eternidade, presentes e garantidas no dia de Cristo para aquele que crê. A primeira característica do dia de Cristo é que este dia é o dia do povo de Deus aprovar as coisas excelentes. Meu amado irmão, esperar este dia, tê-lo como foco, como propósito da vida, é sinônimo de uma fé forte, vigorosa, de uma fé genuína. O cristão precisa ansiar pela vinda de Jesus, precisa esperar a vinda de Cristo hoje, precisa desejar a vinda de Cristo. A igreja é a noiva e nada pode ser mais importante para a noiva do que a chegada do noivo. O cristão que não anseia pela chegada de Cristo, ele não é cristão. Nada é mais glorioso, nada orna mais, nada dá mais significado à noiva do que a presença do noivo. Para que ela possa experimentar toda a promessa do noivo, a glória do noivo e a presença do noivo. Para que ela possa adentrar na casa do noivo, neste caso, na eternidade com Cristo. Segunda característica do dia de Cristo, que deve ser o dia da nossa preocupação, ou o dia mais importante da nossa vida, é que este dia é o dia de ser exposto à luz e à peneira. É o dia da exposição. Paulo acrescenta, verso 10, ele diz: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros. Veja que sinceridade tem a ver com a nossa vida íntima. Sinceridade tem a ver com aquilo que nós sabemos de nós mesmos, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com as motivações da nossa vida, com a nossa essência. A sinceridade está ligada ao nosso caráter, é um aspecto essencial. O sábio diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A sinceridade é o que brota desta fonte. É o tipo de produto que essa fonte oferece. A sinceridade é a pureza ou a contaminação. É a verdade ou a mentira. É algo que está no coração. A sinceridade tem a ver com aquilo que você é. E no dia de Cristo isso será trazido à luz.
isso era exposto. O termo usado por Paulo traz duas ideias, com um significado semelhante, claro. A primeira ideia é a ideia de algo colocado diante da luz, para que a luz, ao refletir neste objeto, possa revelar aquilo que em um ambiente de pouca luz, em ambiente de sombra, não é visto claramente. As ranhuras, as fissuras mínimas, a luz revela. Sincero. A história registra que nos mercados romanos não era incomum pessoas que fabricavam vasos de cerâmica maquiar os vasos danificados com cera. Passava uma cera no vaso, polia o vaso, para que aparentemente ele fosse visto como perfeito, ideal. Mas ele não suportava aquilo para o qual era destinado. Então, um comprador atento chegava no mercado e perguntava para o vendedor: é sincero? É sem cera? É perfeito? Foi maquiado? Foi adulterado? Ele então pegava o vaso e colocava ante a luz do sol para que visse as imperfeições, ou não, do objeto. Paulo está falando disso. No dia de Cristo, aquilo que de fato rege a nossa vida, as motivações do nosso coração, aquilo que está ali, o nosso Deus será revelado, porque nós estaremos diante do sol da justiça, e este sol, esta luz penetrante, revelará a disposição do nosso coração. Mas essa palavra tem um segundo significado, ou tem um segundo direcionamento, pode ser aplicado num contexto mais roceiro, digamos assim, mais do campo, pois também pode significar girar, como aquele que coloca o grão na peneira e gira rapidamente a peneira para separar a palha do grão. Muito comum em regiões produtoras de café, em que se coloca o café na peneira depois de socado ou pilado e abana para que a palha seja separada do grão e então lançada fora. Em ambos casos, no dia de Cristo, se vê uma exposição daquilo que de fato é verdadeiro, daquilo que é aprovado, daquilo que é real, daquilo que é aproveitável, daquilo que honra e daquilo que não honra. Aquele que for exposto à luz e tiver durante toda a sua vida tentado enganar a Cristo neste dia, ter acesso ao céu por meios escusos e não aprovados, serão rejeitados, serão lançados à escória, esmagados. Assim também aqueles que, abanados na peneira de Cristo, forem palha, serão lançados ao fogo. O dia de Cristo é o dia de aprovar as coisas excelentes, mas também é o dia de ser exposto à luz, de ser girado na peneira.
O dia de Cristo é o dia no qual você precisa chegar convicto e preparado. É o dia mais importante da sua vida. Mas ainda existe uma terceira característica desse dia. Porque o dia de Cristo é o dia de ter o nível posto à vida. Diz Paulo, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A inculpabilidade tem a ver com a vida pública. Tem a ver com a forma com que nós conduzimos nossa vida e o impacto que essa vida tem nas pessoas. Tem a ver com a conduta do povo de Deus. Que tipo de influência nossa conduta exerceu e exerce na vida daqueles que convivem conosco. Os inculpáveis são aqueles que não viveram sob domínio do pecado. Os inculpáveis são aqueles que viveram suas vidas preocupados com a eternidade, mais do que com a satisfação de seus desejos e anseios pessoais e mundanos, que priorizaram o céu ao invés da terra, que colocaram o coração no céu e não na terra, que desejaram encontrar-se com Deus mais do que obter o louvor e o reconhecimento dos homens. E neste dia, no dia de Cristo, o próprio Cristo colocará um nível à nossa vida, uma régua. Ele medirá, segundo a sua justiça, a nossa conduta. E este nível revelará, esta vara de medir, revelará duas vertentes da nossa vida. A primeira vertente é a vertente da influência negativa. Ou seja, serão inculpáveis aqueles que não conduziram outros ao pecado com o seu procedimento. Aqueles que viveram de tal maneira que não fez ninguém tropeçar, que não afastou ninguém de Deus. Viveram de tal forma que não foram empecilhos para que as pessoas chegassem a Deus. Viveram de tal maneira que não atrapalharam a fé daqueles que já estavam em Cristo. Eles não exerceram uma influência negativa. Eles são inculpáveis. Mas este prumo revelará uma segunda vertente, a vertente da influência positiva. Ou seja, são inculpáveis naquele dia aqueles que se portaram de tal maneira retos que atraíram pessoas a Jesus. Foram como luz, atraindo aqueles que estão nas trevas. Foram como facilitadores da fé. Foram pontes e jamais muros. Foram pessoas que viveram uma vida de tal maneira retas, de tal maneira santa, de tal maneira preocupados com a eternidade deles e dos outros, que facilitaram a salvação daqueles que Cristo já havia escolhido. No dia de Cristo, Jesus colocará um nível sobre nós, medirá os nossos frutos. Paulo, no verso 11, inclui na sua oração algo que traz roupagem a isto que ele diz no verso 10. Ele diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, Jesus colocará sobre nós o seu nível para ver se estamos planos
nivelados, se estamos certos, coerentes, mas segundo a justiça dele, não a nossa. Segundo os parâmetros dele e não os nossos. Segundo as preferências dele e não as nossas preferências. Ele nos medirá segundo o seu padrão e não o nosso padrão. Por isso, o dia de Cristo é o dia mais importante de nossa vida. Deve ser um dia que ocupe o nosso coração para que nós nos preparemos para ele. É um dia de glória. É um dia no qual ele completará a sua gloriosa obra em nós. Mas também um dia que nós passaremos pelo seu crivo. Sendo assim, irmãos, encha a sua mente das coisas celestiais. Guarde o seu coração das preocupações terrenas. Não gaste nelas a energia da sua vida. Não perca com elas a esperança da sua vida. Não deixe que as preocupações dos dias atuais, do tempo presente, esmague a sua esperança eterna. Desfoque os seus olhos e o faça perder de vista a coisa mais gloriosa da nossa existência, que é a eternidade com Deus. O dia de Cristo deve ser o dia a ocupar a sua mente. Deve ser o dia a inflamar o seu coração, a renovar a sua esperança, a fortalecer a sua fé. O dia de Cristo é o dia em que todas as promessas serão cumpridas. Portanto, viva como um cristão. Viva como alguém que estará na eternidade. Viva com os seus joelhos no chão, com a sua mente no céu e com os seus olhos na cruz. Viva por mais do que as coisas deste mundo. Que Deus o abençoe, o fortaleça, que Deus lhe dê uma visão do céu para a sua vida, que Deus te dê a expectativa gloriosa de encontrar-se com Ele. Deus encha-o de ânimo e consolo em dias como este e te faça vislumbrar o céu mais do que a terra. Vamos orar? Nosso Deus, abençoe o teu povo. Abençoe, Pai, as pessoas que estão ouvindo esta exposição. Que essas verdades possam inundar o coração deles, da tua igreja, daqueles que ainda não te conhecem. Que a tua palavra possa, Deus, encher-nos da tua esperança, a esperança da eternidade, e nos fazer vivenciar a glória celestial, a esperar com o coração ansioso o encontro com o Rei. Não deixe passar de nós essa grande glória, em nome de Jesus. Amém.